Olá, eu começo este programa com dados que reafirmam as desigualdades que negros enfrentam para entrar e se desenvolver no mercado de trabalho. O Instituto de Pesquisa Locomotiva e a Central Única das Favelas fizeram uma pesquisa com 3.100 pessoas com idades entre 16 e 69 anos. 91% dos entrevistados concordam que uma pessoa branca tem mais chances de conseguir emprego que uma negra. 66% dizem ter chefes brancos e 46% reconhecem a ausência de diversidade nas empresas. E ainda, 76% dos entrevistados negros afirmam conhecer alguém que já sofreu preconceito ou discriminação no ambiente de trabalho. A pergunta que fica é: como adotar ações antirracistas que possam, de fato, mudar uma realidade que nos assombra há tantos séculos? Eu e as minhas colegas Carol Nogueira, Thaís Herédia e Rita Vu te damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Os negros ocupam hoje a maioria das cadeiras nas instituições de ensino superior da rede pública brasileira. Situação que ainda não se reflete no mundo corporativo, como vimos nos dados que mostramos no início do programa. O nosso convidado é um profundo estudioso do tema. No seu mais novo livro, A Empresa Antirracista, ele convoca empreendedores a repensarem a diversidade. Para ele, a hora é de trabalharmos para um futuro mais justo, ético e, acima de tudo, igualitário. No CNN Nosso Mundo, o jornalista e CEO da revista Raça, Maurício Pestana. Maurício, seja muito bem-vindo aqui ao CNN Nosso Mundo. Obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Olha, primeiro, muito parabéns aqui pelo livro. Está lindo, inclusive, o seu livro. Eu queria começar com uma pergunta que diz muito do nosso passado recente. Há muito pouco tempo mesmo, lá nos classificados de jornais, a gente via lá: necessita de boa aparência para conseguir uma vaga de emprego. Essa boa aparência muitas vezes se traduz em não ser negro. Como que você vê o avanço dos últimos anos no Brasil em relação a isso? A gente pode falar em avanço? Nós tivemos grandes avanços, mas os avanços eles se deram muito tardiamente. Então, eu sempre falo que o Brasil, do mesmo jeito que foi o último país do mundo a libertar os escravizados, né? O Brasil também foi o último país do mundo a começar a implementar algumas políticas de igualdade, de diversidade e de ascensão de negros no mercado de trabalho. E aí eu queria resgatar um pouco essa história, como é que essa história se dá. A história se dá, primeiro, com a forma com que nós saímos, né, de uma escravização bem mal enjambrada, né? No 13 de maio foi assinada uma lei que colocou todos os ex-escravizados na rua, né? E começou uma política no Brasil, não só porque o Estado brasileiro tinha um norte que era o embranquecimento, né? Se fala, e aí é muito fácil, é só encontrar nos documentos, qualquer pesquisador não fala do movimento negro, porque houve um tempo em que se falava que tudo era a criação da cabeça do movimento negro, mas quando você vai pesquisar a história do Brasil, sobretudo os últimos anos da escravização no Brasil, você tem uma política de Estado ali que em 100 anos iriam sumir os negros, né? Eles queriam que o Brasil fosse um país branco. Era uma política eugenista, de verdade. Exato. E aí você tem várias políticas, né? Primeiro você cria a hierarquização do trabalho no Brasil. Então você começa a trazer os europeus para cá, o Estado brasileiro, o governo brasileiro começa a fazer propaganda na Europa, venham para o Brasil, né? Poucos sabem que se pagou até a ida dos ex-escravizados de volta para a África, porque era uma política mesmo de embranquecimento. E aí você tem, ao longo todo do século XX, você vai criando, assim, o lugar de negro no mercado de trabalho brasileiro. O professor Florestan Fernandes, ele tem um livro que fala um pouco sobre isso, como é que era a força de trabalho nos anos 30, 40. E aí, por mais que houve toda uma movimentação do movimento negro para questionar essa forma com que estava colocando o trabalho no Brasil, só em 88, com a Constituição, que você tem algumas leis que vão olhar e mirar um pouco nessa discriminação. E você só vai ter alguma política mesmo voltada a querer enfrentar esse problema nesse século, né?
quando você tem a Conferência de Durban, na África do Sul, no qual o Brasil 2001. vira relator, né? Até a relatora foi a Edna Roland, uma companheira nossa e muito combativa. E aí, depois dessa conferência, existe um movimento aqui no Brasil. O presidente Fernando Henrique Cardoso manda fazer uma pesquisa pelo IPEA e que descobre que, se não tiver políticas e ações afirmativas, né, nós levaríamos mais de 100 anos para se igualar aos brancos na área de educação. E aí que começa a ter a política de cotas nas universidades, alguma política de inserção dos negros. Ou seja, do mesmo jeito que nós fomos o último país do mundo, né, a abolir a escravatura, nós também somos o último país do mundo, até porque Estados Unidos, até a China, aliás, as ações afirmativas nasceram na China, antes até mesmo dos Estados Unidos, é que a gente começa a ter algumas políticas de inserção. O que você está querendo me dizer com essa linha do tempo é que a gente ainda é muito bebê nessa história de buscar igualdade e justiça racial no mercado de trabalho. Muito, muito, muito. Só no século XXI que tem algumas ações, só no século XXI. Que tem algumas políticas. E as empresas entram... No século passado, teve meia dúzia de empresas que faziam isso, e é importante a gente falar, principalmente as empresas multinacionais, as empresas americanas. E aqui, quando fui secretário na cidade de São Paulo, eu mandei fazer uma pesquisa, até encomendado pelo Instituto Ethos, para saber como é que estavam os negros e negras dentro das 500 maiores empresas, né? E aí, a Thaís, que é bem da área econômica, vai entender isso, apenas 4,6% dos cargos de decisão nas grandes empresas brasileiras são ocupados por negros, num país onde nós somos mais de 50% da população, né? É uma vergonha. Bom, já que chamou Thaís com a palavra, vai. Olha, Maurício, eu comecei a aprender a estudar sobre política pública afirmativa para o acolhimento e o resgate dessa história. Luciana me ajuda muito, a bibliografia recente, o seu livro, a Lília Schwartz, a Djamila Ribeiro. Nós estamos vendo, talvez isso tenha reforçado ainda mais esse movimento que você coloca claramente como absolutamente atrasado, mas eu sinto isso, eu sinto que nós, os brancos, a gente ainda não aprendeu, a gente não entendeu direito nem pelo que a gente tem que trabalhar. Eu falo isso lembrando um pouco dos debates que eu já participei sobre a chegada das mulheres aos cargos de liderança. Não adianta a gente conversar sozinha, nós temos que ouvir os homens, porque são eles que tomam a decisão. Então, como nós, brancos, como é que a gente aprende a defender política pública de ação afirmativa para a inclusão? Bom, em primeiro lugar, eu até vou te falar que eu entendo muito isso, porque do mesmo jeito que a gente fala do racismo estrutural, né, a gente tem que entender também o racismo cultural. E ao longo desse século XX, que eu chamo que é o século da exclusão, se normatizou, né, a discriminação e o racismo no Brasil. Então era algo que era normal, era como se fosse normal. O que não era normal para nós, né, e aí só nós, ativistas e estudiosos dessa questão, é que falavam, olha, existe racismo no Brasil, porque as pessoas colocavam no automático, e os brancos principalmente, colocavam no automático e dizia que não, que aqui havia uma democracia racial, porque negros aqui tinham direitos, e só, volto a repetir, só neste século que houve uma consciência um pouco maior, e principalmente dos brancos. Mas para responder especificamente a sua pergunta, eu vou dizer uma coisa, eu acho que primeiro sensibilidade, né? Eu sempre falo que um dos grandes problemas no Brasil, inclusive para que os brancos entendam sobre a questão racial, é que aqui no Brasil sempre pareceu normal o racismo, né? Normatizou-se o racismo. E muitas vezes as pessoas não paravam nem para entender o que não era normal. E até hoje, né? Por exemplo, poucas pessoas questionam como é que pode um país, volto a repetir, um país que tem mais da metade da população de afrodescendente, não tem um ministro negro, não tem um ministro na Suprema Corte, não tem um secretário de Estado. Isso é absurdo, né? Absurdo para qualquer pessoa que baixa aqui no Brasil, né? Principalmente os americanos, os ingleses. Né? Não tem um presidente de empresa não grande. Não tem um presidente, né? Mas eu não estou falando nem dos Estados Unidos, que tem tudo isso que a gente está falando, e os Estados Unidos, veja, 13% da população é negra.
Nos Estados Unidos, 13%, país que a gente conhece, né, Luciana? Nós já fomos em programas para lá, 13% da população. Eles têm ministros na Suprema Corte, eles têm presidentes de empresas. No Brasil, não. É como se isso... Nós estamos falando do país que tem a maior população negra fora da África. A primeira coisa que tem que fazer é desligar, é começar a tomar consciência de que algo está errado e algo precisa ser mudado. E isso não é uma luta dos negros, não é um problema dos negros, é um problema do Brasil. E é dos brancos também. Exatamente. Porque a gente reconhece muita coisa de dizer, não, é aquela coisa do eu sou racista em reabilitação, né? Ou em um antirracista em construção. Exatamente. Mas muitas vezes eu nem consigo conceber como é possível que uma pessoa branca que frequente um restaurante não perceba que não tem ali... Que não tenha do lado. Um cliente negro, que não perceba que naquela empresa não tem um chefe da empresa, um diretor que seja negro, que seja mulher. Não dá para pensar também nisso, né? Muitas vezes é difícil calcular isso. Carol Nogueira. Vamos lá, Pestana. Queria aqui juntar 2 pontos trazidos na nossa conversa nesse início. Um que a Lu levantou com relação ao passado. Eu quero um passado um pouquinho mais recente, que foi justamente quando eu te conheci, que foram aquelas manifestações que começaram ali nos Estados Unidos após a morte de George Floyd, mas que se espalharam pelo mundo, em que o antirracismo, naquela oportunidade, ganhou uma conotação de fato mundial. E o outro ponto que a Thaís levantou, qual que é o papel da sociedade em meio a tudo isso? Naquela oportunidade do George Floyd, as empresas se engajaram. A gente via, principalmente em redes sociais, empresas ali se manifestando, engajadas naquela causa. Mudou alguma coisa? Como é que eu, enquanto cliente, consigo identificar que aquela empresa, de fato, ela é antirracista? Bom, também é muito importante falarmos desse século, né? O século XX, ele se estruturou o racismo em toda a sociedade, em todos os aspectos, seja no Estado, seja nas empresas, né? Então, se você pegar uma empresa do século XX, era aquela empresa cujo presidente era um homem branco, com mais de 50 anos, a diretoria toda era branca, e ela que mudava as decisões daquela empresa e que pensava no produto da grande maioria da população, que é, no caso do Brasil, negro, e do mundo, mulheres, né? As mulheres são mas sempre eram os homens brancos que decidiam. O consumidor do século XXI, e aí vamos falar um pouco de consumo, né? Ele é muito mais atento. Isso não só no Brasil, mas como no mundo. Este consumidor, esse novo consumidor, essas novas gerações, elas começaram a pressionar. E eu diria que não foi só agora com o George Floyd, mas isso vem acontecendo há muito tempo. O Brasil, volto a dizer, o Brasil está atrás, pegou atrás, mas o Brasil também já havia uma mudança. Eu digo que, por exemplo, quando eu fiz aqui o primeiro encontro, o Fórum São Paulo Diverso, que eu reuni presidentes de diversas empresas, já haviam essa preocupação, havia uma pressão aqui, né, porque quem começa a fazer isso aqui são as empresas multinacionais, são as empresas que já faziam isso nas suas sedes, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha, seja na Inglaterra, onde for. Havia uma pressão, aqui é que chegou muito tarde, aqui é que houve uma certa reação. E agora que você tem algumas empresas brasileiras fazendo isso. É claro que eu não tenho dúvidas de que o mundo mudou depois da pandemia, e mudou junto com, eu acho que um aspecto da pandemia foi o caso de George Floyd. E essa nova sociedade desse século XXI, desse novo século, ele quer mudar essas políticas que foram estruturadas no século XX, principalmente depois do pós-guerra. Né? Porque o mundo ali, depois do pós-guerra, o mundo sempre quando acontece uma grande tragédia planetária, ele se organiza e se direciona para um lado. E, com certeza, o mundo que vai sair depois dessa pandemia é um outro mundo, no qual esses valores, principalmente os valores da diversidade, da integração, da divisão, até porque isso é melhor para tudo, isso é melhor para a humanidade, né? Melhor para os negócios, melhor para tudo. Rita Vu. Maurício, queria que você falasse um pouco de tecnologia também, o mundo online. Apesar das empresas de tecnologia terem evoluído bastante, né, no quadro de colaboradores, acho que tem algumas áreas que ainda a gente vê programadores negros dominando, como da inteligência artificial. E isso faz com que muito dos preconceitos históricos acabem sendo perpetuados, né, por essas pessoas que acabam programando e também por nós, né, que acabamos alimentando. Então, muito se fala dos algoritmos racistas, né, a gente tem exemplos muito fortes como os softwares usados pela polícia americana, né, que acabam criminalizando muitas pessoas negras. E aí, como a tecnologia está muito presente na nossa vida, eu queria saber se nós, enquanto usuários, a gente pode agir de alguma maneira para frear um pouco essa perpetuação desses preconceitos
conceitos que acabam ficando nesses algoritmos e como que as empresas deveriam estar agindo? Olha, essa questão da tecnologia é uma questão que eu tenho atentado muito. Aliás, foi o tema do Fórum Brasil Diverso, de 2 anos atrás, né, Sim, Lu, até eu participei. que você participou. Por quê? Porque, na realidade, a gente já questionava isso. Parece que a gente estava adivinhando o que vinha pela frente, porque a gente começou a pensar como é que seria o futuro do mundo do trabalho sem o trabalhador, né? O trabalhador trabalhando de casa, como é que iriam ser, como é que essas tecnologias poderiam intervir no dia a dia e como que a discriminação já estava acontecendo, porque você não vai ser mais discriminado por uma pessoa, você vai ser discriminado por um programa que foi programado por uma pessoa e a pessoa vai dizer que ela não tem nada a ver com aquilo, né, que foi a máquina. Então, isso é um questionamento que a gente tem feito muito. Temos olhado com muito cuidado de como é que isso está sendo desenvolvido. Estamos criticando isso. Agora, ao mesmo tempo, é impressionante, né? Você fala da área da tecnologia e a gente pensa num outro aspecto. Quando você pega as grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, os grandes técnicos lá me parece que são da Índia, né? Aliás, hoje são dirigentes, inclusive, dessas empresas. E mostra como que a diversidade ela é importante, como ela é fundamental e como essas empresas também estão de olho nisso. Eu acho que vai haver uma mudança, porque uma coisa é certa, com um mundo globalizado como ele vive hoje, com essas interferências de diversas raças, não tem como o mundo não ser também mais democrático em todas as áreas, inclusive a tecnologia. E tem alguma coisa que a gente possa fazer para tentar alterar um pouco o funcionamento desses algoritmos? Existe nós, enquanto usuários? Olha, eu diria que o que nós temos que fazer é sempre estar questionando, é sempre estar de olho em como é que essas coisas se dão, né? Porque eu posso te dizer que grande parte da revolução que a gente fez em termos de mudanças, né, de olhar das pessoas para a questão racial se deu pela tecnologia. Hoje, as forças que as redes sociais, por exemplo, têm no questionamento de como é que o racismo se dá, ele foi fundamental para que a gente pudesse denunciar, para que a gente pudesse ter mais voz. E eu acho que, mais uma vez, a tecnologia pode auxiliar nisso. Eu acho que é ficar sempre muito atento, né? Maurício, eu quero voltar ao tema das empresas para te perguntar o seguinte: até que ponto essas empresas estão querendo ficar bem na foto em relação à diversidade? A gente sabe que a diversidade hoje significa lucro. Quem não começar agora a trabalhar a diversidade vai ficar para trás em relação, inclusive, nos seus balanços. E aí eu te pergunto, quem é que está fazendo de verdade essa mudança estrutural antirracista e quem é que está fazendo só aquela mudança na foto? Você percebe isso? Ah, sim. Como tudo no Brasil, existem aquelas pessoas sérias, aquelas pessoas que querem pegar uma carona, né? E aquelas pessoas que vão pelo modismo, né? Eu acho que em todas as áreas e a diversidade não seria diferente. Agora, as pessoas sérias que estão pensando no futuro e sabem que as empresas precisam propagar e ficar aí, elas estão de olho porque é isso que eu disse. É um mundo cada vez mais diverso, é um país no qual a consciência da diversidade, no qual o negro tem muito mais acesso, é muito mais rápido para questionar, então todo mundo está de olho nisso. E você não pode simplesmente ignorar mais da metade da população, como sempre foi ignorado. Então você tem empresas muito sérias. Eu poderia dizer aí, eu não vou citar aqui, mas eu diria que hoje no Brasil você deve ter, pouco ainda, mas talvez aí umas 10 grandes empresas brasileiras trabalhando muito sério nisso. Ainda são as multinacionais que trabalham muito mais. Isso, aí você vai ter um número maior. Os próprios números do Brasil Diverso mostram isso. Sempre a presença das multinacionais são maiores no fórum que eu organizo aqui em São Paulo do que as empresas brasileiras. Mas as empresas brasileiras caminham para isso. Porque existe uma coisa que quando eu dou as minhas consultorias, principalmente para a alta direção, para os presidentes de empresas, eu falo. E é engraçado que antes de acontecer todo o caso agora recente que teve aqui com uma empresa que ficou notoriamente conhecida no mundo. Existem 3 fatores que são muito importantes para que as empresas investam em diversidade, né? Primeiro, que elas estão trabalhando pela melhoria do planeta, do mundo, da igualdade. Eu acho que isso é muito bacana. Isso é um motivo importante.
O segundo motivo, eu sempre falo, diversidade dá lucro, dá dinheiro. Né? Quanto mais um ambiente é diverso na sua empresa, mais você vai entender o que o seu consumidor quer e você vai estar produzindo para esse consumidor. Toda empresa está produzindo para um consumidor. E se você tem diversidade, você sabe. Não existe mais aquela empresa que era aquele monte de homens brancos, né, com mais de 50 anos que decidiam pela maioria. Né? E o principal, né, e aí eu digo, ela pode vir pela dor. Porque se a sua empresa cai hoje, né, a público de que a sua empresa é racista, que você pratica o racismo, até você conseguir reverter o quadro, e dependendo do tamanho do estrago, eu falo isso há mais de 10 anos. Olha, fica de olho, né? E agora, recentemente, aconteceu isso com uma empresa aqui no Brasil, e você sabe que foi muito sério, né? E olha que era uma empresa que fazia muito pela diversidade. Não vou nem dizer que não era uma empresa que trabalhava com a diversidade, não, mas teve um problema sério. A gente está falando de rede de supermercado. Exatamente. A gente está falando do crime em que pessoas foram mortas dentro do supermercado. Exatamente. E a gente está falando do Carrefour. Isso. Thaís Herédia. Maurício, quero te ouvir sobre os jovens, porque o maior desemprego está entre eles, o maior desemprego está entre os jovens negros, que em alguns estados do país passa de 50%, chega a passar de 60% o desemprego entre os jovens, e aí eu falo ali entre 18 e 24 anos, que é aquele cérebro ainda em formação. E a gente sabe que se esse jovem não foi bem formado, até então, as empresas vão ter que, de alguma forma, assumir isso. Então, queria a tua compreensão e o que você está achando da reação das empresas a esse cenário. Se elas entenderam que é a responsabilidade delas fazer trazer esse jovem negro e terminar a sua formação, ou estão ainda indecisos sobre o seu papel? Olha, esse é um dado também que eu acho que é dos mais otimistas, principalmente com as multinacionais, com as grandes empresas. Elas estão de olho, sim. Eu conheço algumas empresas e volto a dizer, o período que eu fui secretário, eu conversei com muitos presidentes de empresas, criei este fórum. Eu me lembro que eu fui numa empresa multinacional aqui da área da área de computação, e ela falava dessa preocupação, porque ela tinha uma preocupação que era o seguinte: primeiro, um dos grandes problemas da comunidade negra, do jovem negro, é o inglês. Né? Então, ela falava, olha, para entrar numa área de tecnologia, você precisa ter um inglês X, Y, Z. E aí eu questionava, eu falava assim, poxa, mas tecnologia, você está falando em inteligência, em soluções, né? Você está falando em cérebro, né? Aí você tem um problema que é Aí você coloca esse problema acima de tudo, que é a língua, né? E eu me lembro que eu batia muito nessa tecla. E essa empresa, ela foi muito legal porque, assim, acho que é a segunda maior empresa da área de tecnologia do mundo, ela pegou e disse assim, Pestana, a gente vai ter que, então, reduzir, né? Eles usavam o termo baixar a régua do inglês. E várias empresas hoje estão fazendo isso. Aí teve uma outra empresa que era concorrente desta e fazia parte do fórum também, falou assim, não, nós vamos fazer diferente, a gente vai pegar um grupo de jovens muito grande e vai pagar o inglês para ele. E hoje muitas empresas estão fazendo isso. Vamos mandar eles para os Estados Unidos, vamos fazer isso. E conversando com esse CEO dessa empresa, eu falei, olha, a sede dela era em Pinheiros, eu falei, olha, eu conheço um menino que era secretário dessa favela aqui, que é perto da favela Monte Azul, que é fantástico, é um gênio da tecnologia. Ele aprendeu inglês porque ele é fanático. Autodidata. Só que ele falou, olha, eu nunca vou ser empregado por essa empresa, porque também nós criamos no século XX, a gente foi tão excluído que para nós, assim, algumas empresas... Melhor nem tentar. Não é para a gente sabe que aquilo não foi criado no subconsciente, aquilo não é para nós. Eu achei assim, muito legal, essa empresa investiu. Hoje eu soube até que ela foi atrás desse rapaz, empregou esse rapaz hoje está no Vale do Silício, e eles estão fazendo um trabalho muito legal. Então, as empresas de tecnologia, principalmente as tecnologias, estão investindo nisso. As empresas tomaram para si este problema, uma vez que, infelizmente, o governo brasileiro ele nunca investiu, né,
nos jovens, nunca investiu na educação, muito pelo contrário, né? E dos jovens negros, a gente sabe que desde o final da tal da abolição engembrada que se deu, a gente foi excluído desse sistema. Eu vejo com muito otimismo, eu estou achando que as empresas estão investindo, poderia citar aqui, e mais as empresas de tecnologias, que estão investindo muito nesses jovens, com programas e uma série de outras soluções que eu acho que vai nos ajudar bastante. Eu sou otimista. Tenho visto, inclusive, Pestana, muitas empresas fazem com essa demanda de que essas mentes brilhantes que estão na periferia não se acanhem, que busquem essas empresas, né? Porque eles têm essa necessidade dessa inovação e dessa mente que está na periferia e que muitas vezes não se candidata a uma vaga. Eu sempre falo que o Brasil, é uma outra frase que eu digo, o Brasil acho que deve ser o único país do mundo, né, que exclui a maioria da sua população, né? E aí quando você pega as universidades de ponta, hoje com um pouquinho, né, com tanta briga que a gente teve para que tivesse ações afirmativas, está mudando um pouco a cor dessas universidades. Mas você pegava as universidades no Brasil, as universidades de ponta eram todas brancas, totalmente brancas, né? Ou seja, você excluía mais da metade da população do país. Carol Nogueira. Eu vou nesse sentido também, Pestana, porque você falou bastante das ações afirmativas, tanto na sua primeira fala quanto agora, e no campo da educação, elas de fato são relevantes. A gente vê um crescimento da população negra nas universidades. Necessariamente isso também vai refletir no futuro, no crescimento dos negros nas empresas? Estamos nesse caminho para isso? Olha, precisamos ter duas coisas, né? Eu acho que, com certeza, o aumento do número de negros nas universidades vai mudar, sim, esse quadro, mas também você tem que ter políticas de absorção desse trabalhador. Porque se você não tiver, e aí esse século foi uma grande demonstração disso, e aí eu vou mais fundo ainda, porque quando você pega esse século com todas as políticas, né, de ações afirmativas, de cotas nas universidades, ProUni e tudo mais, foi o século que mais entraram negros e negras na educação, em toda a história da educação no país. Imagine, só nesse século, em 20 anos, entrou mais negros nas universidades do que em toda a história da educação no país. Só que esses números não se refletem nas empresas. Por que esse número não se reflete nas empresas? Porque ainda existe uma política, uma normatização do racismo estrutural também dentro dessas empresas. E se isso não for quebrado, não adianta. E, coincidentemente, um outro dado, outros números que vêm, é que dizem que hoje o número de empreendedores negros passou o número de empreendedores brancos no Brasil. Por que esses números? Porque o cara está formado, ele não tem emprego, ele vai empreender. É simples assim, né? Ou seja, o mercado continua ainda muito racista. Então, se você não mudar essas duas coisas, se você não tiver política para absorver esses jovens, infelizmente a gente vai continuar com negros mais formados, mais preparados, mas fora do mercado de trabalho Rita Vu. Bom, agora que você falou, Maurício, dos negros agora empreendendo e tal, eu queria que você falasse um pouco de gig economy, que é esse formato de trabalho que abarca, né, os trabalhadores autônomos, sem regulamentação, né, sem contratos, e muita gente acaba confundindo isso com a plataformização do trabalho. Eu queria que você falasse assim, como que fica a questão do racismo, se boa parte dos trabalhadores eles são autônomos e dependem das plataformas? Existe alguma forma de cooperativismo dessas plataformas? Ou como que a gente pode enfrentar isso a partir do momento que eles não estão ligados a empresas algumas? Olha, aí um outro problema também que a gente tem que pensar no Brasil, que é a precarização do trabalho, né? E essa precarização do trabalho, é óbvio que ela vai atingir as camadas mais vulneráveis da população brasileira, e essas camadas são a população negra. Então, ela vai sofrer ela vai sofrer de diversas formas. Ela vai sofrer porque ela também tem um problema maior de se adaptar a essas novas tecnologias, né? E essas novas tecnologias, a gente tem que lembrar que elas também são excludentes, né? E ela vai demorar para se adaptar porque realmente é uma nova forma. E aí no Brasil, sempre o racismo tem um jeito de discriminar e de tentar colocar o negro nesse local que foi construído ao longo do século XX. Então, eu ainda vejo que nós ainda somos os mais afetados com essa quarteirização do trabalho, como está sendo chamado.
Ô Maurício, eu queria que você falasse um pouquinho do modismo de ser antirracista. Logo depois da morte, do assassinato do George Floyd, nós soubemos aí que a busca por ser antirracista na internet cresceu 2.000%, a busca por outro termo que é igualdade racial, cresceu 3.000%. Mas, na prática, você que já tem aí uma revista, é CEO de uma revista que já tem mais de 20 anos, depois você confirma para mim qual a idade da revista Raça, na prática, a gente não viu tanta sororidade do brasileiro em relação ao antirracismo. Na prática, a revista Raça, que tinha uma ideia de positivar a imagem da população afrodescendente no Brasil, ficava mais na bolha. Como que você vê essa saída da bolha, esse incremento das redes sociais e esse antirracismo de rede social? Bom, começar pela Raça. A Raça esse ano está fazendo 25 anos, né? E me orgulho muito de hoje estar à frente da revista, Já né? te cortando, eu fui capa da revista Raça lá em 2006. Exatamente, Que quase legal. quase no surgimento da revista. Olha, a gente tem que entender a cultura do Brasil, né? E do brasileiro, né? De como é que ele trata as coisas, né? Tudo aqui vira um pouco de carnaval, tudo aqui que vira um pouco de modismo. E se vier de fora ainda, melhor. A gente tem que lembrar que toda a comoção, né? A gente se comove mais com George Floyd do que qualquer coisa que aconteça aqui nesse país, né? Então, a gente tem um pouco disso. E aí, realmente, esse modismo, né? Modismo de ser negro, modismo do cabelo e tal, ele entrou. Mas, na prática, isso muda pouco. Então, eu falo, o Brasil continua, né? Nós não temos um ministro na Suprema Corte, não temos um ministro no governo federal, não temos secretário. Na prática, pouco se mudou. O racismo está aí, né? Nos conselhos das empresas, na presidência das empresas. Essas coisas que precisam ser questionadas e precisam ser lembradas. Nada, não adianta a gente ter um pouquinho mais de espaço hoje, seja nas coisas que mais nós sempre reivindicamos, que era um espaço maior na mídia, né? Um espaço maior, um espaço que nos é direito. Afinal de contas, somos a metade da população desse país, né? Então, agora, é muito modismo. Agora, tem gente séria. Eu, por exemplo, as empresas nos quais eu me relaciono, e o livro trata disso, eu entrevisto 20 CEOs, né, 20 altas lideranças dessas empresas, são pessoas muito sérias. Eu costumo sempre dizer que a diversidade, para ela dar certo na empresa, ela precisa de são dois departamentos que são fundamentais. Um é o CEO envolvido, porque se o CEO não estiver envolvido, não adianta, né? O outro é a área de recursos humanos. Recursos humanos é onde entra, é a entrada das pessoas na empresa. Se esses dois componentes não estiverem falando entre si, não estiverem dispostos, e eu já vi algumas empresas que não havia essa sintonia, não acontece nada. Então, o que acontece é o seguinte, você tem pessoas muito realmente comprometidas, né? E outras pessoas que elas, assim, meio que vai pela moda, não, eu vou fazer isso para não ficar feio. O grande problema é que a pressão está cada vez maior, né? Seja interna ou externa. Hoje, as empresas, Thaís, no mundo, né, elas têm aqueles componentes que os conselhos pressionam, né? Sustentabilidade tem a ver com diversidade. Se você não tiver diversidade, você não tem sustentabilidade nenhuma, né? Então, a pressão está muito grande. Então, assim, ou vai por bem ou vai por mal. Aí lembro de novo a questão da abolição no Brasil, né? A abolição no Brasil se deu por pressões de fora, né? Porque se dependesse do brasileiro, talvez a gente tivesse ainda, né? Não seria o último país, porque todo mundo iria estar achando que era normal. Ficou a cargo do Brasil a manutenção dos negros no papel de subalternidade. Exatamente. Isso sim. Vai, Carol. Vamos lá, então. Maurício Pestana. Dados do INSPER revelam para a gente que um homem branco ganha 159% a mais, em média, do que uma mulher negra. Esse dado é o retrato da nossa sociedade? Nós somos racistas e machistas? Não tenha dúvidas. E isso desde que esses dados são colhidos, né? Eu acho que a primeira pesquisa que mostrou isso foi do Diese, no final do século passado. No Brasil existe o machismo e o racismo, eles caminham de mãos dadas, né? Então você tem o homem branco com maior salário, né? Depois a mulher branca, depois o homem negro e depois a mulher negra.
A mulher negra, ela está na base salarial e na base, inclusive, e um outro dado, as mulheres negras, elas são mais preparadas do ponto de vista educacional do que os homens negros. Mas ainda assim, o salário delas não alcançam o salário dos homens negros, das mulheres brancas e dos homens brancos. E são a maioria entre os negros, porque as mulheres são a maioria da população em geral. Então, isso mostra essas distorções, no Brasil, né? Eu sempre digo no Brasil, né? E a gente não pode esquecer disso, a gente acaba esquecendo, sempre falo, Brasil, 56% das pessoas se autodeclaram negras e negros, o maior país negro fora da África, né? Eu acho que se fossem minorias aqui, talvez a gente pudesse estar menos revoltados, mas nós estamos falando do maior país negro fora da África, de um país onde os negros, né, construíram tudo que temos aí de pé, né? E ainda assim existem essas disparidades. Thaís. A gente está fazendo uma revisão histórica sobre o papel do negro, né? Citei aqui a Lilian Schwartz, você trazendo um pouco também da questão do mundo corporativo, mas precisa acontecer uma revisão da história econômica também, do ponto de vista dos negros. O Silvio Almeida já esteve aqui. Eu tenho procurado a área de economia, então, é homem e branco, né? É o que mais tem. A gente adora achar uma economista mulher. E venho conhecendo economistas negros que têm um olhar sobre o Brasil muito diferente do que eu ouvi nesses 20 anos que eu cubro economia. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, se essa revisão da história econômica do Brasil, quando você fala os negros construíram tudo que está de pé, literalmente, né? Porque são essa mão de obra, mas também podem ser aqueles que constroem a melhor política econômica, por exemplo. Você falou de uma coisa, Thaís, lembra uma coisa que também é pouco falado e a gente precisa atentar mais para isso, apertar um pouco mais nessa questão, porque eu acho que aí vem um pouco de conscientização, principalmente dos brancos, que é a reparação e que é a dívida histórica, né, que esse país tem com negros e negras, né? A gente fala pouco dessa dívida histórica, né? Mais uma vez, o Brasil tem peculiaridades que, inclusive, você não encontra nos Estados Unidos, onde a situação social e econômica de negros e negras está muito melhor que aqui. Então, vamos pensar. Eu sempre gosto, nas minhas palestras, eu falo, olha, imagine que uma casa seja construída em 5 dias, né? Então, se o Brasil, desses 520 anos que nós temos de história, desses 5 dias, 4 foi construído praticamente com a mão de obra negra. Né? Então, tudo que nós imaginarmos de estradas, de igrejas, de tudo que se imaginar nesse país gigantesco, né? Até porque todos os historiadores mostram que o branco aqui, antes da abolição, fazia nada ou quase nada. Né? Tudo isso foi construído. E chegou um determinado momento, né? Assinou-se uma lei que falou, olha, vocês estão todos na rua e tal, acabou. E não houve uma reparação, não houve um ressarcimento, muito pelo contrário, houve uma política de expulsão desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, o Brasil tem uma dívida muito, mas muito grande com essa população. Em todos os países do mundo, inclusive a própria Alemanha, né, para falar de um caso mais recente, que tiveram atrocidades com parte da sua população, como foi o caso dos judeus, houve um ressarcimento. Até hoje, né? Os judeus recebem por isso e outros países que aconteceram isso, atrocidades aconteceu. Aqui no Brasil, não aconteceu absolutamente nada. Não há nem o reconhecimento nem da o dívida. Reconhecimento. Mais ainda, eu vou mais distante ainda. Aqui, além de ter essa política, né, que foi uma política de total exclusão, tentou-se apagar a história, né? E mesmo histórias assim, porque a gente, quando fala de escravidão, parece que foi uma coisa lá não sei, há milhares de anos atrás. Não, 133 anos, gente. Foi praticamente ontem. Existem algumas empresas, eu sempre falo, olha, o ressarcimento é óbvio que foi o Estado que criou essa coisa toda e que saiu mal disso, né? E por isso que a gente, quando começou a questionar as cotas nas universidades, a gente falava em universidades federais, que era uma forma de ressarcir, de pagar o que o Estado nunca fez. Mas eu vou mais longe, eu falo assim, existem empresas aí que nasceram na escravidão. E eu sempre cito uma que eles ainda eles não anunciam na raça, por isso eu posso dizer também mais à vontade ainda, mas eu falo da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela surgiu porque os negros e negras
para comprar a sua abolição, eles tinham que guardar o dinheiro e não tinham onde guardar, e era uma confusão, e muitas vezes não sabiam anotar. Aí Dom Pedro criou essa estrutura para que as pessoas pudessem, de uma forma mais organizada, comprar a sua carta de alforria. Ou seja, tem um banco que está aí, um dos maiores, se eu não me engano, o maior, que nasce no período da escravidão com uma função de ajudar os escravizados. O que esse banco faz hoje pelos negros e negras, né? Estou falando de um, mas posso citar outros e outras coisas da economia, e igreja, e um monte de coisa que ganhou com a escravização, né? A Igreja Católica ganhava 5% da vinda de cada escravizado da África para cá, né? A igreja, a gente sabe que é uma instituição extremamente rica, né? As universidades ligadas à igreja foram das últimas, nem sei se tem políticas de cotas, a entrar dentro da política de cotas, né? Então, existe uma dívida muito grande que, além da dívida ser do Estado, mas também de algumas instituições que parece que não existe. Parece assim, as pessoas sublinham e falam, não é comigo, né? Então, é isso que precisa começar a ser questionado também, aí do ponto de vista econômico. Eu vou pedir aqui um exercício de celeridade para a Rita poder fazer uma rápida pergunta e eu também fazer uma rápida pergunta. Vai, Rita. Vou jogar, então, uma coisa relacionada a design. A gente sabe que o design ele não é neutro, né? Muito se fala que não existe o não racismo. Ou você é racista ou você é antirracista, né? E você está lutando ativamente contra isso. Eu te pergunto se há alguma forma de traduzir o antirracismo em serviços e produtos para além dessas ações de publicidade que são muito pontuais. Isso tem. E a gente tem muitas empresas, muitos empreendedores afrodescendentes que estão produzindo isso. O que precisa é ter um pouco mais de auxílio, o que precisa ter um pouco mais de olhar, principalmente do olhar público, né, para essas empresas. E a gente que está fazendo isso faz muito tempo, seja na Bahia, seja aqui em São Paulo, seja no Rio, né? O que existe é assim, é uma coisa, parece que é menor. Aí entra de novo o olhar da exclusão, o olhar do racismo. Mas eu poderia citar aqui várias empresas que trabalham principalmente nessa área, né? Principalmente na área do design. Ô Maurício, provavelmente a gente está chegando ao fim desse programa e muita gente que está assistindo agora pode não estar concordando com nada, tem uma resistência a todo esse discurso aqui, pode estar usando até palavras pejorativas em relação ao programa. Eu te pergunto, você que tem décadas de luta antirracista, você acredita ainda no diálogo? Você acabou de ter uma netinha. Que Brasil você acha que deixa para a sua netinha daqui a umas décadas para frente? Olha, eu sou otimista, eu acredito, até porque, como você disse, são décadas, e as pessoas sempre me perguntam, Pestana, mudou alguma coisa? Eu falo, mudou muito, muito, não é? Algumas coisas que nós estamos discutindo hoje, há 10 anos, há 15, há 20 anos atrás, parece que esse país não existia, não havia racismo, né? Porque nós ficávamos falando e parecia que era mimimi. Hoje as pessoas, pelo menos uma parcela significativa, têm consciência disso. Eu acredito muito no diálogo, né? Eu também costumo, nas empresas nos quais eu falo, eu palestro, eu dou consultoria, eu digo o seguinte, em nenhum lugar do mundo a questão racial foi onde melhorou, né? Onde se teve uma melhora, onde se teve um avanço, ela foi resolvida só pelos negros, né? Ela foi resolvida por negros e brancos, né? E foi resolvida pelo diálogo, né? Eu tenho 2 líderes que eu sigo muito, né? Que eu tenho lá os meus livros de cabeceira, e eles são os maiores exemplos disso. É o Nelson Mandela, né? Que ficou 27 anos preso, volta, dirige aquele país, a África do Sul, quase explodindo. Tem o seu vice, né? O presidente, o Jacques de Klerk, que era um presidente racista, né? Do apartheid, como vice. E ele consegue unificar brancos e negros para caminhar para uma saída. E outro líder meu é Martin Luther King, que também pregava a união e só conseguiu avançar muitas das conquistas dos negros e negras nos Estados Unidos por conta da sua luta, né? Eu não acho diferente aqui no Brasil, eu acho que tem pessoas muito comprometidas, brancos muito comprometidos no mundo corporativo, e a gente só vai mudar isso com realmente uma união e um caminhar juntos. Eu acho que a gente melhorou muito, acredito que a gente vai melhorar mais ainda e acredito muito no diálogo e no investimento desse mundo melhor. Acho que a minha neta vai ter um país melhor, sim. Ah, que lindo. Muito obrigada por essa conversa, foi muito bom, Maurício Pestana. Helena.
Beijo pra Helena. A Helena vai ter um Brasil melhor, né? A gente espera. Eu também sigo Luther King e Mandela, claro, são os nossos grandes ícones. Muito obrigada, então, Maurício Pestana. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Obrigado. E o nosso programa com o jornalista e CEO da revista Raça, Maurício Pestana, está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. CNN, a maior do mundo, líder em independência.